Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância em Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, dia 27 da 16ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Ouçamos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois há pessoa que tem e será dada ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aí novamente, nesta narrativa. Ontem ouvimos também esta palavra, onde Jesus dizia, felizes vós que veem, que ouvem o que vocês estão ouvindo, porque muitos profetas desejaram e não viram. Aqui Jesus está falando, ensinando diretamente os seus, E ele exorta-os desta forma, em que as pessoas, através das parábolas, eles têm facilidade para entender, mas porque se fecharam, assim como os judeus, os fariseus, os mestres da lei, por não querer aceitar o ensinamento de Jesus, então se fecharam de uma forma em que não compreendem mesmo, nem mesmo as parábolas que Jesus contavam para eles, procurando sempre falar ali a linguagem deles, mas eles não ouviram. Como neste final de semana, ali Jesus que apresenta a parábola do joio e do trigo, que fala do grão de mostarda, que fala do fermento na massa, e eles não compreendem de forma alguma. Por quê? Porque estão fechados, em si, no seu conhecimento, não se abrem ali ao novo, aquele que chega. E isto pode acontecer também conosco, aí no nosso dia a dia. Por isso Jesus exorta os discípulos que eles devem estar atentos àquilo que ele fala, deve abrir sempre o coração para que essa palavra de Deus possa curar, e a gente possa se converter. Por isso, a palavra de Deus não deve ser para nós, superstição, amuleto, como muitos de ficarem abrindo textos ali. Deixa eu ver o que o Senhor quer, o que o Senhor está falando para mim. Não. A palavra de Deus é palavra de vida, é palavra que nos concede a nossa salvação. Recusar esta palavra, como diz Jesus, é recusar a nossa própria salvação. Como ele diz, quem crer e for batizado será salvo. O Filho do Homem não veio para condenar, ele veio sim para salvar. E esse povo não acolhe Jesus.
Em outra passagem, nós vamos ver lá que Jesus louva e bendiz o Pai, porque os sábios e entendidos não compreenderam, onde os simples, os humildes, né, aqueles que estavam abertos à ação de Deus, se tornaram aí grandes, né? Ou melhor, aqueles necessitados buscavam e aí recebiam, Deus agia na vida deles. Com outra passagem, né, que me veio à mente agora, quando Jesus visita a sua terra e lá eles desejam que Jesus, né, realize muitos milagres, mas eles ficam ali, né, naquela expectativa. Mas esse não é o filho de José? Não conhecemos sua mãe, seus irmãos? E não aceitam Jesus, né? E aí Jesus diz, o profeta não é aceito na sua própria terra. Por isso Jesus ali não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque eles não tinham fé, né? Eles não acreditavam. Da mesma forma aqui também. Então que nós possamos viver esse Kairos de Deus com a igreja, procurando aí estar atento à palavra, né, ao que a igreja nos ensina, para que a gente possa abrir realmente o coração e deixar que a promessa do Cristo se cumpra em nós. O Espírito da verdade vos ensinará toda a verdade e assim, com certeza, a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.